Olá, gente, sejam bem-vindos. Eu sou Marcos Regis, coordenador executivo da Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, a PNME. A PNME foi criada em 2020 como um espaço para fomentar o desenvolvimento da mobilidade elétrica no Brasil. Nós agregamos mais de 30 instituições da indústria, do poder público, da sociedade civil e da academia. Essa revista eletrônica surge como uma forma de divulgar melhor o nosso trabalho e os esforços de todos os nossos membros para promover o desenvolvimento da mobilidade elétrica no Brasil. Esperamos que vocês gostem do conteúdo. Deixe seus comentários e curtidas aqui embaixo e assistam aos outros vídeos do nosso canal, que também está aqui embaixo. Nesta primeira edição de nossa revista eletrônica, começamos dando espaço para um parceiro muito importante, a Fundep, a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. A Fundep tem sua origem junto à Universidade Federal de Minas Gerais, da qual é apoiadora, assim como de mais de 35 institutos de pesquisa e inovação no Brasil. Na PNME, a Fundep atua como co-secretária da nossa Comissão de Ciência e Tecnologia, a CCT. A comissão reúne nomes relevantes da pesquisa em mobilidade elétrica, visando garantir o alinhamento dos esforços de pesquisa e desenvolvimento da PNME. Um dos focos dessa nossa comissão em 2021 é trabalhar para aproximar a ciência e a indústria, como forma de atuarem juntas para o crescimento da mobilidade elétrica no Brasil. Para comentar um pouco mais sobre a importância desse diálogo, chamamos a Janaína Bering, que é executiva de negócios e parcerias da Fundep, para falar sobre o tema. Com vocês, a Janaína. É um prazer estar aqui hoje. Bem, a aceleração do desenvolvimento tecnológico num contexto global, ele tem promovido mudanças na comunicação, no fluxo de informação e até na velocidade de geração de conhecimento, fazendo com que a inovação, então, se torne um fator de vantagem competitiva e promotora do desenvolvimento econômico. Diante desse fato, é de fundamental importância se estreitar a relação entre a universidade e a indústria para a promoção da transferência de conhecimento. De um lado, nós temos as universidades, cujo foco prioritário é o ensino e a pesquisa ou ciência, né, como quiser chamar, seja ela básica ou aplicada, e de outro, nós temos as demandas das empresas. Ao se definirem os desafios tecnológicos enfrentados pela indústria, a academia ela tem, então, condições de atuar como se ela fosse um elo, um braço extensor desse time que pensará nas possíveis soluções, usando, assim, todo o conhecimento e capacidade de propor e testar hipóteses. A universidade, então, ela pode, inclusive, pensar em inovações mais disruptivas, por ela atuar prioritariamente na fronteira do conhecimento, buscando, dessa forma, acelerar o tempo de desenvolvimento, reduzir os custos necessários para esse desenvolvimento e até mesmo alcançar maiores vantagens competitivas. E é nesse contexto que se insere também a mobilidade elétrica. Para que o Brasil possa se manter competitivo globalmente e buscar soluções inovadoras, e não apenas ser consumidor ou importador de soluções, essa interação se faz mais necessária do que nunca. Bem, existem vários estudos que falam sobre quais são os principais fatores que são necessários para se ter uma boa relação universidade-empresa, mas eu tentei destacar três que estão muito presentes no nosso dia a dia, né, principalmente como fundação, onde a gente vê esses desafios no dia a dia. Então, eu diria que o estabelecimento de políticas públicas que promovam ou incentivem essa interação, como nós observamos, por exemplo, com o Marco Legal de Ciência e Tecnologia e Inovação, que tem o objetivo de desmistificar essa relação, trazendo alguns esclarecimentos de questões como propriedade intelectual, a prestação de serviços, o uso de espaços compartilhados, bem como o papel que cada um desses atores deve desempenhar. Iniciativas como essa são fundamentais para que a gente possa, então, entender um pouco melhor como que essa relação deve se dar. Além disso, a criação de oportunidades de fomento, então, sejam eles recursos de subvenção econômica ou mesmo reembolsáveis com taxas de juros subsidiadas pelo governo, que busquem, de alguma forma, incentivar a criação dessas alianças
ou termos de cooperação para o desenvolvimento de projetos conjuntos. São alguns desses mecanismos, né, que são considerados interessantes, que são vistos como recursos financeiros, principalmente como fatores limitantes para o desenvolvimento de inovações. Então, ao você criar esses mecanismos, você pode, de alguma forma, incentivar que essa interação aconteça. Um bom exemplo desse tipo de iniciativa é o próprio programa Rota 2030, que, explicando de uma forma muito simplista, né, ele se baseia na criação de um fundo obtido através de uma renúncia fiscal do governo federal, focado no fomento a projetos ligados ao aumento da competitividade e, de preferência, projetos inovadores para toda uma cadeia do setor automotivo. Outro tema muito importante que vem sendo debatido na PNME é uma proposta de estratégia nacional de mobilidade elétrica. Essa é uma estratégia que se baseia numa proposta anterior de um Plano Nacional de Mobilidade Elétrica, elaborado para o então Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que hoje é o Ministério da Economia. A partir disso, os membros do Conselho Gestor da PNME redefiniram 7 eixos estratégicos que, como você pode ver na tela, são governança, componentes e montagem, transporte público e carga, levíssimos, infraestrutura e conectividade e capacitação profissional. Com esses eixos identificados, o trabalho seguinte foi elencar atores, fatores de sucesso e ações habilitadoras. Desde o início de 2021, os grupos de trabalho da plataforma vêm levantando ações específicas para o desenvolvimento da mobilidade elétrica com base nessa estratégia, que terá um caráter dinâmico e estará em constante construção na PNME. A seguir, teremos os depoimentos de 3 membros do nosso conselho gestor, que vão falar sobre a construção da estratégia e os seus desdobramentos para o desenvolvimento da mobilidade. Né? Eles são o Fernando Araldi, do Ministério do Desenvolvimento Regional, a Cristina Albuquerque, do WRI Brasil, e o Wagner Sete, que representa o Sindipeças, o nosso conselho gestor. Vamos aos depoimentos. Bom, ter uma estratégia nacional para a mobilidade elétrica no Brasil, eu acho que é importantíssimo, principalmente nos tempos que estamos vivendo agora, onde temos uma pandemia, mas que os próximos anos provavelmente teremos que fazer uma mudança de rota para uma mobilidade mais sustentável, onde a mobilidade elétrica se encaixa perfeitamente, reduzindo emissões, reduzindo poluentes locais, então melhorando a saúde, melhorando o que o cidadão percebe na sua mobilidade urbana de todo dia, na sua mobilidade. Então, a estratégia nacional, ela visa trazer vários elementos numa mesa de discussão com vários atores que fazem parte desse setor, tanto produtivo, como o setor público, e como o setor da sociedade civil organizada. Então, neste conjunto, temos vários atores que fazem essa discussão. Para o poder público, eu acho que é uma grande oportunidade de discutir novas formas de fazer essa introdução de uma tecnologia e como isso é a melhor forma de se chegar ao cidadão. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que esse assunto que a gente vai falar hoje é de extrema relevância, falar da importância de uma estratégia nacional de mobilidade elétrica para o país, em todos os seus âmbitos, que tem sido discutido dentro da plataforma nacional. É fundamental que o país avance nessa agenda e tenha uma estratégia, que a gente vê que todos os países que conseguiram avançar nos últimos anos nessa temática começaram dando essa sinalização de ter uma estratégia nacional. Então, a gente pode falar de países desde a China, mas Colômbia, Chile, que são países aqui mais próximos da gente que avançaram. Então, é essencial que o Brasil também consiga mostrar que está indo nessa direção. E eu acho que o primeiro passo para o país conseguir mostrar esse caminho e que está indo nessa direção de frotas mais limpas na sua cidade, desenvolvendo o setor industrial
e tudo mais para conseguir implementar frotas elétricas nas suas cidades é através de uma estratégia, mostrando qual a ambição e como que vai se concretizar essa ambição no médio prazo. Então, é fundamental que a gente consiga trabalhar essa estratégia e a maneira como isso está sendo feito dentro da plataforma, com diversas discussões no Conselho Gestor, é muito interessante, porque a gente tem os diferentes atores, a gente tem o governo, a sociedade civil, a indústria, discutindo e construindo de maneira conjunta o que seria uma boa estratégia para o nosso país, para a gente conseguir implementar projetos de eletromobilidade em todo o âmbito que é importante a gente desenvolver. Bem, vamos lá, né? Hoje, o mundo caminha aí velozmente na direção da mobilidade elétrica, né? Então, nesse contexto, tanto o governo, setor privado e sociedade como um todo, né, eles têm que tomar algumas decisões, né, levando em conta a realidade e as potencialidades, né. Se, por um lado, aqui no Brasil, nós não estamos pressionados por questões ambientais, como outros países, pelo fato de que nós temos uma matriz energética extremamente limpa, por outro lado, essa realidade não nos exime da responsabilidade de combater urgentemente a poluição do ar nas grandes cidades, né? Nós tivemos aí o caso da Covid, que a gente percebeu o quanto a poluição é importante e reduziu nesse período, né? Então, nesse sentido, os veículos elétricos, e em especial, aí eu cito ônibus e caminhões elétricos, né? Eles podem e devem contribuir bastante com a redução das emissões de particulados e como um todo, né? Então, o desenvolvimento desse setor é uma tendência inegável, ao mesmo tempo, uma enorme oportunidade tecnológica para o nosso país, né? Então, de acordo com relatórios da Bloomberg, né, estima-se que nós devemos triplicar em 2025 a frota mundial de ônibus, ou seja, cerca de metade dos ônibus urbanos em todo o mundo serão elétricos dentro de 7 anos. Né? E aí entro na plataforma. O que a plataforma pode nos ajudar? A plataforma ela servirá como um grande guia para alinhamento das ações de políticas públicas, de tal modo que possamos criar as condições de avançar na eletromobilidade aqui no país. Né? Então, dentro da plataforma, os 7 eixos estratégicos que a gente vem cuidando, né, desde governança, componentes, transportes públicos e de carga, regulação, padronização, capacitação profissional e infraestrutura, são os grandes pilares da plataforma e eles serão de extrema importância para a gente avançar na eletromobilidade no país. Além disso, o Brasil deve ter a ousadia de mirar o mercado externo, ou seja, ser um exportador de veículos elétricos, né, de tecnologia de veículos elétricos. Então, a gente não pode deixar, digamos assim, passar esse momento. Né? Todos os países lá fora estão trabalhando fortemente nisso e a gente não pode aqui ser diferente. Nós temos que se preparar e a plataforma é um grande modelo de indução da eletromobilidade. Né? Aqui, um outro ponto importante, né, vários países, e aqui cito, por exemplo, Alemanha, Estados Unidos, China, Japão, Noruega e França, têm trabalhado fortemente nisso. Né? E também, até a própria América Latina, há algumas induções e alguns segmentos aqui que já estão buscando tecnologia na área de veículos elétricos. Então, o Brasil não pode e não deve ficar para trás. Bem, com isso chegamos ao final dessa primeira edição da Revista Eletrônica da PNME. Eu gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados e também a sua participação assistindo aqui ao nosso vídeo. Quero agradecer também a todos os membros e parceiros da plataforma, né? Assim como a Necta, que é responsável pela produção desse programa. Para saber mais sobre o nosso trabalho, não deixe de visitar o site pnme.org.br, além das nossas páginas no Facebook e no LinkedIn. Os links estão disponíveis na descrição do vídeo aqui. Até a próxima edição, aqui no canal da PNME no YouTube. Tchau, tchau!